Bom, a pandemia ainda não acabou, mas a gente sempre fica pensando aí no pós, quando todo esse confinamento acabar e as empresas voltarem ao normal, como é que fica a nossa vida? Nós estamos no meio de uma série de episódios falando de RHs para RHs. E hoje a gente continuou um papo muito gostoso com a consultora de pessoas Virginia Planet, falando um pouquinho sobre essas oportunidades que a área de RH pode vislumbrar em 2021. Quais skills os profissionais de RH vão precisar desenvolver para participar cada vez mais da estratégia e das decisões importantes da empresa. Então, se você é de RH, eu tenho certeza que você vai se identificar com esse papo nosso. E se você não for, como eu disse, manda para o RH da sua empresa que eu tenho certeza que ele vai gostar. Olá! Aqui é nosso segundo bate-papo com a Virginia, a segunda parte da nossa conversa. Se você não assistiu, eu estou deixando aqui nos cards para você clicar e assistir a gente, porque a gente está falando de RH, sim, e não é mal, a gente está falando só para o bem, com certeza. Mas a gente percebeu que era hora da gente cuidar um pouco dessas pessoas. Então a gente chamou a Virginia, que já esteve aqui com a gente em outras ocasiões, é consultora e sofreu muito esse momento sendo demandada por essas profissionais de RH. Ela tem uma consultoria na área de pessoas, focada em emoções e sentimentos, em saber lidar com tudo que acontece dentro aqui do nosso coração, da nossa mente. E eu acho que esse foi um momento bem delicado aí para sua entrega, né, Virginia? Então eu resolvi te chamar para a gente compartilhar um pouco sobre isso. O que será das RHs, falando um pouquinho agora de futuro, quando toda essa situação aqui se equalizar? Né? Uhum. A gente não pode dizer essa história do novo normal, mas é um novo jeito de trabalhar, de se relacionar dentro da empresa e tudo mais. Como fica a expectativa em relação ao papel do RH? Eu vejo uma tendência acontecendo, porque acho que essa era uma necessidade que já deveria ter acontecido. Igual a gente falou lá no nosso episódio, né? Cuidar das pessoas e da saúde mental já deveria ter sido tratado. E cuidar do RH como uma peça estratégica é um movimento que muitas empresas já vêm fazendo. A gente percebe as startups com essa iniciativa, porque né, são 4, 5 cabeças começando um negócio ali na garagem, como a gente brinca, né, que é esse o estigma, mas sempre tem uma de pessoas ali. Não, a empresa temos 20 pessoas, mas temos uma rede de RH. Acho que as startups começam com uma mentalidade diferente. Mas as grandes corporações que já estão se instaladas aí com seus processos, com aqueles RHs enormes, né? Com pessoas uma equipe focada em remuneração, uma equipe focada em atração, uma equipe focada em desenvolvimento, pessoas focadas em cultura, em comunicação. Você tem um time enorme aí nesse processo de transição. Então, eu vejo sim um RH muito presente em reuniões estratégicas daqui para frente. Sim. Né? Nossa, eu vejo assim, isso muito importante. Eu acho que a pandemia agora, ela trouxe, a sensação que eu tenho, assim, é como se a pandemia, ela pegou o RH e foi colocando no palco lá na frente, sabe? Tipo, foi empurrando, vai RH, sua vez, vai que é você, é isso. Então, o RH, eu acho que ele se coloca agora numa posição tão importante, tão estratégica, como ela sempre foi. Né? Então, esse olhar para o negócio, né? E tudo começa, primeiro, esse olhar, esse RH olhando para ele. Né? Então, como a gente falou no episódio anterior, que foi bem legal, inclusive, que eu acho que vale super a pena a gente assistir, o balanço do que aconteceu, né, até agora, de como que a gente se posicionou, né, de como que o RH estava ali no momento mais importante da crise, como que o RH estava auxiliando todos os departamentos para que a coisa de fato funcionasse, né, para que o negócio não parasse. Então, agora o RH ele tem que entender de fato qual que é o papel dele. Né, e como é importante eu olhar para mim como recursos humanos e falar, bom, então, né, como que eu estou hoje diante do negócio, o quanto eu estou presente ou o quanto que a gente precisa
em outras áreas do negócio. E super relevante, né? A gente percebeu na prática que o RH foi envolvido em N demandas dessa situação, como a gente comentou, desde das coisas mais práticas de infraestrutura, de tudo, até as questões mais emocionais, passando por treinamento técnico teve que acontecer nesse período, então, mas cada vez mais presente em discussões que são fora daquilo que era tradicionalmente óbvio do RH. Então, o RH deixa de ser uma área que busca reduzir custos, que busca enxugar folha de pagamento, que diminui sinistralidade para o benefício ficar mais barato, né, e ficar mais interessante. Então, que foca em saving. Por mais que a gente sabe que essa é a realidade dos heads, dos departamentos estratégicos da empresa, e que a planilha de Excel é o seu segundo colega, vamos dizer assim, né? E nós, como RH, adoramos o PowerPoint. Eu brinco que a gente ama um PowerPoint, que é onde a gente realmente faz as nossas apresentações, é onde a gente mostra o nosso conteúdo. E que o Excel normalmente não é muito agradável pra gente. Mas a gente sabe que essa é uma realidade, isso faz parte do job, não tem jeito. Mas a conversa tem outro tom. E aí a pergunta que as RHs têm que se fazer, que eu acho que você está falando, é assim, tô afim mesmo de entrar em assuntos que não são naturalmente confortáveis para mim? Exatamente. Cara, eu tenho que participar mesmo dessa reunião discutindo se a gente vai ter o servidor A, B ou C? Se em algum momento dessa reunião ter o servidor A, B ou C significa contratar A, B ou C, sim, ela tem que estar lá para entender. Sim. Ou mudar algum comportamento no time para lidar melhor com o servidor A, B ou C, né? Desculpa quem é de TI, aí se eu estou sendo muito grosseira nesse exemplo, mas é simples assim, né? Sim, vou ter que estar lá para entender. Às vezes o papo é mais chato, às vezes eu não agrego muito em primeira instância, mas estou lá entendendo tudo e vendo o que isso impacta em cultura, o que isso impacta em comportamento, em clima organizacional. Porque hoje o nosso clima acontece via internet, a gente administra o nosso próprio clima. Online, né? Online, né? Então, e esse clima, e quando a gente voltar a ter as interações pessoais, que tem uma história vivida, que é tudo diferente, acho que cuidar do clima vai ser uma demanda muito grande. Então, ponto-chave, assim, tô afim de ser acionada para reuniões que, em princípio, parece que não tem nada a ver. Tô afim de colocar minha opinião numa reunião que eu tô vendo que a história tá indo por um caminho estratégico. Isso vai impactar de uma forma agressiva no nosso clima e a gente vai ter uma consequência de repente, desligamentos, porque as pessoas não vão mais entender esse momento. Eu vou ter que ter coragem e falar, vocês me desculpam, mas essa estratégia aí não vai dar certo, não. Tem que enfrentar isso, né, Virginia? Exato, se posicionar, porque você entende, né, da cultura, você entende das pessoas, você entende do processo, inclusive de quanto isso te custa, né? Então, assim, qualquer decisão que seja tomada estratégica vai impactar no seu departamento. E aí, quanto mais você entende do que está acontecendo, e de fato, isso que você falou é super importante, você talvez entre em áreas que você não se sinta tão confortável, mas que provavelmente abra a sua cabeça para você assim, ter um olhar diferente, você cada vez mais subir e olhar a floresta de cima, né, do alto, e entender, né, quando a gente mexe aqui, vai impactar ali, e eu vou ser responsável também de que isso aconteça, de que a gente cuide dessa cultura, né, que construímos até o momento, isso vai impactar, e o que eu faço para cuidar disso? Então, o RH, ele começar a ter uma postura, e que de fato eu sinto falta, às vezes, disso, às vezes, de números e de dados importantes, né, da companhia, né, da sua empresa, de você começar a... E é interessante, quando você abre eu brinco, eu falo assim, é você abrir a planilha do Excel, né? É você esmiuçar aqueles números. E quando você começa a olhar aquilo, é impressionante a quantidade de dados e que, inclusive, vão te ajudar muito na hora de você, por exemplo, bater de frente com alguma decisão importante. Você fala assim, olha, aqui os números aqui mostram o impacto disso. E isso vai te ajudar. Então, nós...
conseguirmos ter esse olhar um pouco mais analítico, né? Mais estratégico, eu acho que isso vai ajudar muito a gente daqui para frente, porque agora foi a hora do RH de fato mostrar a importância do papel dele, né, para a empresa continuar seguindo, indo, né, pro objetivo principal. E e aí quando você fala de dados, a nossa cabeça sempre vai pensar não só em números, mas em tecnologia, né? Sim. Então, nada acontece mais hoje em dia se você não pensa em dados. Essa é a palavra-chave, né? Você tendo isso, você fala, legal, olha, aqui tem uma brecha, tem uma oportunidade para a gente fazer alguma coisa. E tecnologia, não tem nem o que questionar, a velocidade que aconteceu nesses últimos meses é para, de fato, fazer disrupções mentais em todo mundo. E ela vem para dentro do RH também. Processos seletivos muito mais automatizados e que é uma quebra de paradigma dentro da nossa cabeça, né? Mas não significa inteiramente automatizados. Então, quando você pega, de repente, no funil de recrutamento e seleção, as etapas de triagem, de recrutamento, em que você está mapeando o contexto, a realidade, né, as pessoas, o mercado, você consegue usar muito mais tecnologia. Sim. Então, quase que, sei lá, 80%, 90% do processo todo pode ser usado tecnologia. Quando você vai para as vias de fato da seleção, entrevistas finais e tudo mais, ficam mais humanizados, o contato tem que ser mais presente, mas ainda assim por meio da tecnologia a gente acaba usando isso. Mas a tecnologia vem para substituir realmente alguns papéis, alguns passos do RH. Né? Isso é dolorido quando a gente fala que eu preciso trocar pessoas por máquinas em algum momento, isso é a realidade de muitos departamentos, mas para o RH é mais dolorido ainda, né? Porque a gente entende que essas pessoas que trabalham aqui nesse departamento de RH é porque tem essa skill muito forte. E a gente vai ter que aprender a usar essa skill, mas em prol desses dados aí que você falou. Quer dizer, então eu preciso lidar com o avanço tecnológico na minha área, nos meus processos como RH, mas também na empresa como um todo. Porque outras áreas também estão sofrendo esse impacto, como a gente também está sofrendo. Então vem outro papel aí de entregar, né? Como é que eu ajudo os departamentos a lidarem com essa nova realidade, sem perder o lado humano, né? Sem perder tudo isso. Então, lidar com a tecnologia é uma realidade que não dá para voltar atrás para a gente que é de RH também. E como a gente lidar assim com um novo, né, com um novo mindset, né, porque sim. E como que eu olho a nossa estrutura, né, que tinha uma estrutura que atendia uma demanda que agora está mudando e que sim podemos otimizar tudo isso. Mas ainda assim, ter um olhar humano, né? Essas pessoas, como que a gente consegue desenvolvê-las também para esse novo modelo de área? Porque eu de fato acredito que está nascendo um novo modelo de departamento de recursos humanos. Uma área muito mais estratégica, uma área muito mais ativa do que reativa, né? Estar na frente do negócio, né? Entender. É só a gente ver, são pouquíssimos CEOs que vieram da área de recursos humanos. Eu não tenho um número exato, mas são pouquíssimos presidentes ou CEOs que vêm dessa área. E é a área que pode ter acesso e uma análise muito forte de tudo que acontece na empresa, porque o RH ele circula por todas as áreas. 100% das áreas o RH está dentro. Né, partindo pela área, por exemplo, de recrutamento e seleção. De toda a área, né, todo o desenvolvimento de carreira, né, o plano de carreira, a remuneração. Então, tendo esse olhar, essa mudança, entendendo que caminho que estamos seguindo daqui para frente, assim como nos preparamos para isso. Né? Do que eu abro mão e o que eu não abro mão. Eu como profissional e eu como área. Então, é uma visão que eu acho que vai doer um pouquinho, sim,
vai ser doloridinho, porque a gente gosta disso, né? A gente gosta desse lado. Mas é uma área que vai trazer um movimento muito importante para os negócios. Né? Então, e até para quem escolhe essa área, né? Exato. É um momento diferente. Acho que a gente teve essa evolução. Que era só um departamento pessoal, que cuidava de folha, de ponto, né? E a gente foi agregando, acho que as áreas foram agregando papéis. A gente, de departamento pessoal, eu falo até nomenclatura, né? Éramos departamento pessoal, hoje somos departamento de gente e gestão. Né? Então, acho que as coisas foram realmente se adequando, né? Assim, exatamente. E até separando efetivamente. Então, eu já tive demandas de me ajude a encontrar uma gerente de RH. Só que ela tem que ser generalista. Então, vamos lá, vamos traduzir generalista. Ela tem que cuidar de todo o RH. O que é o todo RH? Departamento pessoal, folha, comunicação interna, benefícios, cargos e salários, plano de carreira, treinamento, desenvolvimento, tá tudo ali. Tá, então nós estamos falando de uma rede de RH que cuida de todas essas áreas. Mas vamos lá, vamos entender aqui que tem dois ambientes um pouquinho diferentes, né? Um ambiente que a gente fala de presente e passado, eu costumo definir assim, quando a gente vai para a área folha, remuneração, cargos e salários, benefícios, ponto, nós estamos falando de passado. Nós estamos num trabalho de controladoria, praticamente. Claro que tem um processo estratégico, quando a gente pensa em sistemas de remuneração interessante, em planos de carreira que sejam atrativos, né? E não seja só aquela coisa tradicional e automática de promoção, mas é uma cabeça de controller, vamos dizer assim. Quando você me fala que ela vai cuidar de treinamento, desenvolvimento, cultura, inovação, diversidade, que é mais uma área que entrou aqui para a área de RH, né? Eu estou vendo que tem um mindset focado em futuro, de criar novas estratégias, de trazer novos produtos, novos projetos. Então, assim, mosca branca que você quer que eu encontre no mercado. Vamos combinar aqui, né? Até um tempinho atrás, eu tinha esse discurso muito claro, assim. Hoje, eu já entendo, é isso que você está falando, a gente precisa desenvolver essas novas skills. Então, cada vez mais eu tenho pessoas que têm esse mindset mix mesmo, né? Híbrido. Então, eu sou capaz de fazer... Eu acho que esse é o conceito do tal do ambidestro, trazendo para o RH. Empresas ambidestras capazes de manter a sua excelência operacional, mas com uma cabeça inovadora, pensando em coisas diferentes, em disrupção. É um exercício de dois lados cerebrais muito difíceis, né? Então, uma RH ambidestra é o que eu vejo daqui para frente como uma nova necessidade. Nossa, perfeito, André. Né? Exatamente isso. E como que eu, olhando para minha carreira, para o meu momento, né, para a empresa e para o meu modo de atuação, como que eu me ajusto a isso? Eu quero isso, né? Eu estou preparada? Como que eu me preparo, inclusive, para isso? Ou não quero, eu quero escolher. Mas esse é o caminho que a gente, que o Recursos Humanos está indo. Nossa, perfeito, super. E ainda pensando em estratégia diária, mas se a gente for pensar em operação, vamos pega a sua to-do list do dia de coisas de RH para fazer. Provavelmente na sua lista tem coisas extremamente controller, né? Nossa, eu preciso pensar naquela planilha XYZ, mas não só com a cabeça de passado, mas olhando nela com cabeça de futuro, que é o que a gente falou agora. Então, que brechas eu vou achar aqui para gerar oportunidades para aquele projeto XYZ que eu estou pensando. E aí arriscar até áreas que às vezes não são delas, né? Então, eu estava vendo esses dias, assim, provavelmente marketing vem para baixo da diretoria de RH. Você fala, mas como assim, marketing? A gente está falando de porta para fora. Como é que ele vem para a área de RH que cuida tanto da porta para dentro? E aí eu fiquei pensando, mas será que essas coisas não conversam? Muitas empresas são quase esquizofrênicas, assim, eu tenho uma linguagem de comunicação da porta para fora, de um jeito, e a minha linguagem de porta para dentro é muito diferente.
Melhor ou Exatamente. pior, não importa aqui, mas é diferente, deixa até as pessoas... É até difícil você criar uma cultura de cliente, de foco no negócio e tudo mais, porque as Sim. pessoas até evidenciam, não, a gente, olha, tratar o cliente de uma maneira completamente diferente que trata conosco. Sim, é. E vir para a área de RH me fez refletir, eu falei, será que isso não é uma estratégia bem interessante? Porque Sim. eu olho todo, de fato. E todos são stakeholders aqui, todos fazem parte. E é coerente, É né? coerente. Fica coerente. É. Sim. Então, muito legal. Essa não é só uma forma da gente desenvolver novas habilidades, mas também de se empoderar. Por que não, né? Porque, vamos lá, vamos fazer essa minha cadeira de RH acontecer não só pelas vias tradicionais como a gente está habituado a ver. Exatamente. Vem desafio pela frente. Vem, nossa, e vem assim, é legal, você vai falando e também vai surgindo muita coisa, né? A gente vai trazendo o quanto a gente está preparado para isso, né? O quanto o RH tem essa estrutura também, é uma estrutura emocional. Olha que importante isso, né? Porque até 7 meses atrás, 8 meses atrás, talvez, o RH ele era comunicado para tudo. Bom, então tomamos esta decisão, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, providencie, né, para que tudo aconteça da melhor maneira possível, claro. E agora a gente está falando de algo completamente diferente. O RH estar ele ter uma postura diferente, né, diante desse cenário que sim está exigindo coisas completamente diferentes da gente, né? Então isso me traz assim um certo desconforto, confesso, né? Eu me colocando na área, né, de recursos humanos, que a gente está tão envolvida, né, Dri, que a gente não sabe se a gente a gente fala na primeira pessoa, a nossa área, não é assim? Exato. Eu há séculos eu não me vejo numa estrutura, né, CLT, numa empresa, mas eu estou tão acostumada, e mesmo assim eu coloco na primeira pessoa. Não, e a gente, né, porque nós da área, de fato, é que a gente está tão, né, fica tão presente ali, mas o que eu queria falar, assim, que precisamos estar preparados para esse processo de luto, inclusive, né, de tudo aquilo que a gente desenvolveu e que... Mas, assim, como que a gente agora desenvolve esse novo papel daqui para frente, né, como que a gente quer se posicionar de uma maneira diferente, que talvez algo vai ter que mudar aqui internamente, né, para a gente estar preparado para isso. Até porque senão vira contradiscurso, né, Virgínia? A área provê a empresa de palestras, treinamentos, workshops que falem disso. Poxa, olha, eu recebo demandas assim, eu preciso fazer um treinamento para os meus líderes, para eles realmente terem essa cabeça disruptiva. Eu quero que eles, sejam protagonistas, que eles assumam o seu papel como líderes de pessoas e que pessoas são os negócios e que eles podem olhar o negócio como um todo e não só ali o departamento dele. Ele como líder tem que olhar a floresta de cima. Então, eu falo, vamos fazer uma dessa pro RH? Não é verdade? Isso mesmo. Porque a tua área tem que ser a primeira a demonstrar na prática, nas interações que essa sua área faz com eles, precisa estar evidente que a gente está praticando aquilo que a gente está discursando. Então, é a vez do RH. Eu brinquei e falei assim, a bola da vez, e aí não é trazer a sardinha só para nossa área, aí já se colocando nela, mas porque eu acho que a gente precisa realmente mudar. Isso que você falou. Vamos trabalhar o luto, passa por ele aí rapidinho, use os seus recursos. Agora é a hora. E vamos bora pra frente, né? Flexibilidade. Falei, né? É o palco. É o palco. Adorei o que você falou. Vai lá. E a gente faz processos de mentoria com algumas RHs. E isso é o que está sendo muito conversado. E a gente tem visto resultados, Virgínia, de RHs sendo reconhecidas por coisas que elas nunca tinham sido. Como elas estão empoderadas dentro da empresa. E quando as pessoas começam a olhar e falam assim, nossa, parece que nasceu uma nova pessoa dentro de você, né? Porque realmente ligou essa chave aí de falar, vamos subir no palco então.
Pode ser que eu não me sinta confortável segurando o microfone. E talvez não se sinta. Não, assim, tá com medo? Vamos com medo mesmo, porque agora é a hora, né? E você sabe que eu tenho um cliente que ele falou, não, é uma demanda de um cliente estratégico interno, tal, da área financeira, né, de uma das áreas de planejamento financeiro, uma área bem estratégica. E a gente vem trabalhando juntos há 2 anos. Eu falo, gente, olha que legal. É um BPE que trabalha estrategicamente com uma área de planejamento financeiro e que eles estão há 2 anos trabalhando juntos. Eu falei, gente, que coisa linda. É isso, né? É trabalhar junto. Né? Não, porque às vezes a sensação que dá é que a RH está toda hora empurrando para que a coisa funcione. E não, quando você cria essa conexão, né? Assim, eu tô aqui com você porque eu quero pensar no seu negócio também, né? A sua área como um negócio. Então, é isso, né, que a gente precisa daqui para frente. Criar estratégias internas o tempo todo. Exatamente. Por isso que BP Business Partner cada vez mais, eu acho que teve o seu momento, aí isso diminuiu um pouco, porque trouxe alguns ônus também, que acabaram dificultando, e acho que hoje a gente é a prova de choque de que isso realmente funciona tão bem, é isso que você falou, a gente está construindo juntos, eu entendo toda a complexidade da sua área como negócio. Isso é sensacional. Exato. Então, é a bola da vez, RHs. Pode pedir. Agora é a hora. Não, brincadeira. Vamos fazer aquilo que a gente não quer que aconteça com a gente, né? Mas eu acho que é a hora de protagonizar. Então, assumir essa responsabilidade, ser protagonista de tudo isso, sofrer um pouquinho. Porque, olha, mais do que o que vocês sobreviveram esse ano, não tem prova maior de que dá pra gente ser mais e melhor, né? Exatamente. Muito excelente, bom. Vi. Ó, mais um papo rapidinho aqui com você que foi muito legal, foi muito bom. É muito bom. Dá até para fazer mais um. É muito legal porque a gente está vindo agora com uma série nova e um formato novo de quintas. A Virgínia está participando desse spoiler aqui com a gente. A gente vai trabalhar em formato de temas, séries. A gente está entendendo melhor como isso vai acontecer. Mas a primeira série que a gente quer abordar aqui no Quintas é exatamente esse momento RH. Né? Acho que 2020 realmente foi o ano do RH, está sendo o ano do RH e merece um carinho maior das nossas parceiras aqui de trabalho. Então, os nossos próximos episódios vão falar muito disso, desse momento RH. A gente vai ter RHs aqui conversando com a gente. Em breve tem novidades. Fica aí ligado no nosso canal. Vi, muito obrigada, viu? Obrigada. Um beijo grande. Tempo, pela sua parceria, suas ideias e contribuições. E você que assistiu a gente até o final, por favor, compartilhe esse vídeo com as RHs que você conhece. Né? Dê seu like, se inscreva no nosso canal, é isso que faz a gente crescer e continuar aqui trazendo coisas boas toda semana. Até a próxima. Tchau.